Olá, colegas, mais uma vez aqui. E neste momento iniciaremos mais um tema relacionado à disciplina de saúde da criança e do adolescente, oferecido pela Escola Técnica de Januária para o curso técnico de enfermagem. E vamos dar prosseguimento falando de mais alguns agravos relacionados à criança. O agravo a ser comentado hoje diz respeito ao sistema urinário, né? Às alterações urinárias que as crianças podem apresentar. A infecção do trato urinário, também conhecida como ITU, quando vocês observarem esta sigla, vocês vão estar sabendo que a partir de hoje está relacionado a uma infecção do trato urinário. Vamos ao conceito. É um conjunto de alterações patológicas e fisiológicas decorrentes da multiplicação de micro-organismos patogênicos no rim e nas vias excretoras da urina. Dentre as infecções, é considerado o problema urinário mais comum entre crianças. Estima-se que 3% das meninas e 1% dos meninos até 11 anos já tenham apresentado infecção do trato urinário. Então vocês podem perceber que é um tipo de infecção muito comum nessa fase infantil, infanto-juvenil. Acomete um número considerável, né, de crianças e temos que estar atentos a alguns sinais que a gente vai estar mostrando aí mais um pouco à frente para que possamos identificar precocemente e intervir diante deste caso. O quadro clínico ele pode ser de duas formas. Existe a forma clássica e existe também a forma atípica, que ela é mais comum em lactentes, tá? Em crianças, em bebês mais novinhos, tá, gente? A clássica são aqueles sintomas mais clássicos, né? Que é a febre, a dor espontânea ou a palpação. Essa dor espontânea ela está relacionada à região pélvica, né? O que chamamos de pé da barriga, e principalmente quando palpamos essa região. Notamos também alterações na micção, ou seja, na saída, na ejeção da urina. Observamos também uma prostração. A criança ela fica mais desanimada, ela fica mais quieta. É uma criança que não vai apresentar uma atividade física ou até motora. Uma criança vai estar desanimada, não vai brincar. E isso a gente consegue, né, através de alguns exames, tentar confirmar esse tipo de alteração. Também alterações gastrointestinais podem estar acontecendo. No tipo atípico, né, aqui no quadro clínico atípico, a gente observa alguns outros sinais. Igual está relacionado mais aos lactentes, a gente percebe uma perda do apetite, ou seja, aquela criança ela vai buscar a mama da mãe em menor quantidade, ou seja, as mamadas vão diminuir. Vômitos podem acontecer, peso estacionário, que a gente observa que numa criança que está com 1 mês, 2 meses, a gente observa um crescimento, tanto de estatura quanto de ganho de peso, ascendente. Se a gente observa que esse peso ele começa a estacionar, isso é um alerta de que algo não está legal, não está indo bem. E isso provoca um atraso no desenvolvimento da criança. E aí existe também a febre.
Febre em bebê é sinal de perigo. Bebê que não mama é sinal de perigo. Então isso tudo pode estar acontecendo de forma completamente assintomática. Às vezes a criança ela pode até nem ter febre, mas esse peso estacionário nos liga um alerta para que algo precisa ser corrigido, algo não está legal. Condições que contribuem para a instalação das infecções do trato urinário. Pessoal, antes de comentar aqui, é importante eu dizer para você que essa contaminação, essa infecção urinária, ela acontece mais comumente de forma ascendente, principalmente durante a higienização. A gente recomenda uma higienização primeiramente do órgão genital, tanto feminino quanto masculino neste caso. Quando a gente fala de infecção ascendente, um fator considerável de infecção é a região anal. A região anal ela apresenta uma quantidade bacteriana muito grande. Né? É uma região em que temos bactérias que convivem em uma forma que a gente chama de são bactérias que fazem parte da região anal. Então, todos nós temos como eu posso dizer, essa colônia bacteriana fazendo parte do nosso organismo em equilíbrio. Né? Geralmente, essas colônias, elas convivem em harmonia, vamos dizer assim, pois elas não nos provocam qualquer tipo de alteração. No entanto, quando a nossa imunidade diminui, elas podem apresentar, elas são oportunistas, elas podem agir também. E uma coisa importante neste tipo de região que a gente fala, a região anal, perineal, durante a higienização, a gente recomenda que as mães não iniciem a higienização da região anal para não termos a possibilidade de termos uma infecção ascendente, pois a higienização, quando se inicia da região anal e parte para o órgão genital, você, ou seja, a mãe, o cuidador, ele automaticamente está levando bactérias, sujidades da região anal para a região genital, tanto masculina quanto feminina. Então, quando a gente fala em infecções ascendentes, é nesse sentido. Tá? É uma infecção que parte de baixo, região anal, e é, se desloca num sentido superior, né, até alcançar os órgãos genitais. Então, portanto, resumindo, higienização parte primeiramente do órgão genital para depois higienizarmos a região anal ou perineal, que é a região que circunda o ânus da criança. E assim a gente tem a possibilidade de evitarmos uma infecção ascendente. Dando continuidade aqui, a obstrução ao fluxo urinário ela pode ser congênita ou por cálculo. Cálculo seria o que chamamos de pedra, né? Ou então uma estase urinária. Se a gente observa uma obstrução do fluxo urinário, automaticamente aquela urina que está retida na bexiga, a gente classifica de estase urinária, que é uma urina que encontra-se na bexiga devido à incapacidade do fluxo. Isso contribui para a infecção urinária. Outros fatores que contribuem também para a instalação de infecção são as infecções em outros locais. Então a gente tem que estar atento a qualquer tipo de sinal ou alteração que a criança possa me apresentar, para que essa infecção do trato urinário não seja manifestada. Higiene deficiente, como eu havia explicado para vocês, como é que se dá a higienização da criança, né? Ela se dá de forma descendente e não ascendente.
uretra feminina é muito curta e reta, em comparação com a uretra masculina, a feminina está mais exposta. Tá? Então, aqui no lactente, esse encurtamento, esse maior encurtamento, predispõe a uma infecção urinária, uma predisposição maior, né? Entendeu? Então, por isso que a gente fala que lá nas crianças, como vocês viram no slide anterior, o sexo feminino tem 3% de contaminação, enquanto as crianças do sexo masculino apresentam 1%. Cateterismo ou corpo estranho, né? Cateterismo por exemplo, o procedimento de passagem de sonda por alguma incapacidade do próprio sistema reprodutor da criança, ou alguma anomalia, ou alguma má formação, levou-se à instalação de um catéter. Né? Então, os catéteres, tanto em adultos quanto em crianças, principalmente em crianças, eles levam a possibilidade de infecções urinárias. Então, aí a gente tem que saber manipular. Vocês vão aprender mais à frente os conhecimentos sobre catéter, creio que na disciplina de fundamentos de enfermagem no curso de vocês devem aprender sobre alguns tipos de cateterismos. Penetração de irritantes pela uretra, ou seja, qualquer tipo de corpo estranho que adentra a uretra, tanto feminina quanto masculina. A própria manipulação das crianças, com as mãos sujas manipulando o órgão genital, pode estar predispondo ao risco de infecções. Incapacidade de defesa da mucosa vesical contra a invasão bacteriana. A imunidade da criança é muito importante neste caso, tá, pessoal? Principalmente a gente fala nos primeiros meses da criança, o leite materno é um excelente protetor para a criança, é a vacina da criança, é o que leva a proteção para essa criança. Então a criança que mama, ela tem um sistema imunológico mais desenvolvido, tá? Então isso ajuda bastante também. Qualquer condição que provoque refluxo urinário, é outra condição que pode acontecer também aí. Então isso está relacionado a alguma malformação, algum tipo de afecção. Doenças dos vasos sanguíneos, aterosclerose, ou seja, algum distúrbio relacionado a um encurtamento desse vaso, da luz desse vaso, que faz com que essa urina possa ser obstruída, ou esse volume sanguíneo pode estar sendo obstruído, e outras condições subjacentes, que é o traço falcêmico, né? A pessoa lá que apresenta anemia falciforme, ou então alguns distúrbios metabólicos, como aqui a diabetes mellitus. Isso são algumas das condições, existem outras condições também, né, que a gente traz as principais para vocês. Dentro de alterações urinárias ainda, a gente tem aqui as infecções mais frequentes. Tá? A gente fala aqui da cistite, que é o quê? A proliferação bacteriana ela está limitada à bexiga. Geralmente não há febre e sintomas variam de simples dor no hipogástrico até alterações de micção. Tá? Então aquela dor que eu falei naquela região pélvica, região do pé da barriga, né? Vamos estar evitando falar região pé da barriga e região pélvica, tá, pessoal? Região do hipogástrico aqui, tá? Vamos estar evitando falar aí nomes populares, vamos nos familiarizarmos com os nomes técnicos, tá? Pielonefrite, que é a infecção, ela é localizada na pelve renal, nos túbulos e no tecido intersticial, em um ou em ambos os rins. Pode ser aguda ou crônica. Essa pielonefrite, essa dor vai estar mais localizada na região posterior, né, lombar. Vocês podem perceber que os sintomas, os sinais, as manifestações de dor, elas são restritas a essa região do hipogástrico, a região lombar, em se tratar de pielonefrite. Então a gente tem que estar atento aí que ela pode ser aguda ou crônica. Ela pode apresentar intervalos curtos, ir e voltar, ou então ela pode tornar-se crônica, permanecer, né, a criança sempre queixando dessa dor. Os cálculos renais também, né, um tipo de infecção frequente, eles localizam-se nos cálices e bacinetes. Eles provocam dor lombar e infecções repetitivas, né?
O sinal sugestivo é a hematúria. Hematúria nada mais é do que a saída de sangue na urina. Aqui agora a gente fala da síndrome nefrótica. A gente fala mais especificamente de uma alteração urinária importantíssima, né? E essa alteração, essa síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome quer dizer conjunto de sinais e sintomas, né, relacionado ao néfron. E aqui ela diz que é o quê? É uma alteração da permeabilidade renal, levando a grande perda proteica, ou seja, existe aqui uma perda grande de proteínas através de urina, né? Ou seja, a saída de proteína pela urina a gente chama de proteinúria, principalmente uma proteína importante para a regulação osmótica do sistema urinário é a perda da albumina. E aqui nós temos alguns sinais e sintomas. Edema de início insidioso. Aqui nós temos um abdômen, né, com um edema absurdo. Vocês podem perceber. Isso é um agravo já possivelmente tardio no tratamento para chegar a esse ponto, tá? Inicialmente, ao redor dos olhos também a gente percebe também edema, tá? Além desse edema abdominal, a gente tem, vocês vão perceber na outra imagem mais à frente, um edema ocular, ou então edema retroorbital, ou seja, ao redor dos olhos. Assim como também nós temos edema de face, de membros, né, principalmente membros inferiores. As pernas incham bastante. E a da parede abdominal aqui, como vocês podem perceber. E também alterações da genitália externa. Então isso é a síndrome nefrótica. Aqui nós temos, né, a etiologia dela, quer dizer, a origem dessa síndrome, ela pode estar relacionada a esses fatores, tá? Antes de falar dos fatores aqui, ó, vocês podem perceber aqui um edema de face, de olhos, né, que pode também ser uma manifestação desta síndrome quando não revertida. Outras, né, como eu disse, etiologia, né, algumas causas que podem originar esse tipo de síndrome são causas alérgicas, como picada de abelha, causas tóxicas, intoxicação por inseticida, doenças metabólicas, diabetes mellitus, causas infecciosas, como a malária e a tuberculose, doenças sistêmicas, como o lúpus eritematoso difuso, doenças circulatórias, como a trombose e veia renal, e outras causas que não são definidas, tá? Que ainda estão em processo de estudo. Então, pessoal, a síndrome nefrótica é uma alteração gravíssima a nível renal, a nível de néfrons. Tá? Ainda sobre síndrome nefrótica, nós temos aqui alguns cuidados de enfermagem. A gente tem que estar verificando a pressão arterial da criança e a temperatura. Por que a gente tem que estar verificando a pressão arterial? Porque a gente está tendo uma perda de albumina, a gente está tendo uma perda de uma proteína que altera também a pressão arterial. Essa pressão arterial, com a perda dessa albumina, a criança ou adolescente, ela pode ter uma elevação da pressão arterial. Ou seja, aquelas crianças que têm alguma elevação de pressão no período infantil, a gente tem que investigar, porque muitos dos casos podem estar relacionados a alterações renais. Tem que estar bastante atento. E a temperatura a gente tem que estar monitorando, principalmente em razão de infecções bacterianas. A febre, ela acontece. Outra recomendação é que a gente tem que pesar essa criança em jejum, porque essa criança ela vai ter um acúmulo de líquido muito grande. Então essa criança vai ficar túrgida, inchada, e isso interfere no peso real dela. Então a gente tem que pesar a criança e medir a circunferência abdominal, né, diariamente pela manhã, né, no período em que ela encontra-se em jejum. Né. Medir e anotar o volume urinário de 24 horas. A gente tem que... Toda a urina da criança ela tem que ser coletada para que a gente tenha um volume urinário. E como é que faz com as crianças que têm
que usam fralda, fica um pouco mais complicado mesmo, tá? Mas nas crianças que a gente consegue monitorar esse volume, fica fácil a gente ter o cuidado. Cuidar das áreas de edema, prevenir lesões, controlar a restrição sódica e hídrica, ou seja, pessoal, o sal ele tem que ser controlado, porque ele interfere ainda na absorção de mais água. A criança pode se tornar mais edemaciada. E também a questão hídrica. Aí a gente tem que ter um controle. Não, a gente não pode deixar a criança também com sede, mas a gente tem que controlar essa restrição hídrica. Não permitir que a criança seja exposta ao risco de infecção. Manter a criança seca e aquecida. Estimular o apetite da criança. Estimular o crescimento mental e emocional, promovendo brincadeiras. Observar efeitos colaterais dos medicamentos, principalmente antibiótico terapia. Orientar a mãe e a criança sobre o tratamento, procurar esclarecer suas dúvidas sempre que possível. Orientar no momento da alta quanto às restrições, os riscos de infecções, ao uso de medicamentos prescritos e enfatizar a importância do retorno. Então essa criança, se ela teve alta, ela é seguida de perto. Ela tem que ser monitorada para que não tenhamos um agravamento desses casos. Aqui, pessoal, aqui a gente tem alguns cuidados de enfermagem gerais para todos os tipos de alterações urinárias. A gente tem que evitar ao máximo o cateterismo vesical, né? O uso de sondas, porque as sondas, como nós comentamos no início lá, elas podem ser um fator, né, de risco para infecções urinárias. Então, se a gente puder fazer o cateterismo como última opção de tratamento, ótimo, ótimo. O máximo que a gente puder postergar, ou seja, deixar para depois o cateterismo vesical, melhor para essa criança. Estimular a criança a ingerir grande quantidade de líquidos, tá? Salvo se isso for contraindicado. Igual no caso aqui da síndrome nefrótica, essa quantidade ela é restrita, ela é controlada. Administrar antibióticos criteriosamente, tá? Tem que estar atenta à receita prescrita pelo médico. Ativar os sintomas dos períodos febris e dolorosos. Temos que estar atentos a esses períodos de febre. Estimular mecanismos de defesa do organismo. A criança que tem essa predisposição a ter uma maior história de infecções urinárias, a gente tem que investigar essa alimentação dela e promover essa boa alimentação. A movimentação também, a gente tem que perceber se essa criança é uma criança ativa. Verificar e anotar a temperatura, frequência urinária, aspecto, odor, cor, volume da urina, alterações ao urinar, interrupção, dor. Então todas as informações são importantíssimas. Retenção urinária, enurese, comportamento de atividade da criança. Tá? Então são informações que a gente tem que estar buscando. Tá? Orientar os pais sobre os exames. Colher urina para exames. Não deixando essa tarefa para a mãe, obedecendo rigorosamente a técnica. Ou seja, essa questão de técnica de coleta de material fica a risco do laboratório. Tá? O laboratório é responsável por essa coleta. Explicar aos pais como a criança pode adquirir infecção urinária e a higienização adequada dos genitais e do períneo. No momento da alta, fazer aquela nova reflexão, né? A gente sempre fala para os pais estarem atentos às medicações prescritas ou aos horários a serem administrados e a importância do retorno. Aqui a gente fala agora da glomerulonefrite, que é um outro tipo de afecção urinária que pode acometer as crianças e nada mais é do que uma estrutura microscópica, né? Esse glomérulo aqui, vocês podem ver, glomérulo, formado por um emaranhado de capilares. Aqui nós temos os capilares, semelhantes a um novelo de lã, causando um processo inflamatório
e destruição gradual e progressiva desses glomérulos renais, que são os principais responsáveis pela filtração do sangue. Então, pessoal, os glomérulos eles encontram-se nessas regiões, tá? Que a gente semelhantes aqui a um novelo de lã. Vocês podem perceber que aqui nós temos um rim saudável, né? Com todos os glomérulos, né? E seus emaranhados totalmente conservados. E aqui nós temos uma inflamação crônica, e aqui nós temos, né, nesse tipo de cálice, que é essa região que sustenta o glomérulo, né, ele dilatou e nós tivemos uma perda, né, de néfrons. Vocês podem perceber que o próprio rim, né, ele tem uma perda da sua anatomia relacionada a uma fibrose. A gente começa a perceber fibroses, né, na região em que o glomérulo ele foi acometido, né, a partir de uma dilatação desse cálice. E assim a gente tem uma diferenciação anatômica de um rim não saudável e um rim saudável. Ainda nas glomerulonefrites, os sinais e sintomas eles são variáveis e às vezes são discretos, que a doença passa até quase desapercebida. Então, muitas vezes as glomerulonefrites elas são assintomáticas. E essa agressão glomerular, elas são basicamente provocadas por uma proteinúria, que é a saída de proteína na urina, hematúria, que é a saída de sangue na urina, e a queda da filtração glomerular. Ou seja, os néfrons eles são responsáveis por essa filtração. Se a gente observa a perda deles, automaticamente a gente tem aqui uma retenção de sódio, né? E o que provoca uma hipertensão, que é uma pressão alta na criança, no adolescente, e isso a gente tem que estar monitorando, né? E estar atento aos altos níveis de pressóricos na criança e no adolescente. A criança geralmente apresenta, né, nesse tipo de afecção, que é a glomerulonefrite, urina cor de Coca-Cola, que é uma urina escura, que a urina também é semelhante a um café ralo ou alaranjado, devido à presença de sangue. Então, muitas vezes o sangue ele não sai daquela cor viva, ele sai um sangue com um líquido nessas características, Coca-Cola ou café ralo. A gente observa, assim como na síndrome nefrótica, que na glomerulonefrite, o edema ao redor dos olhos, da face, de membros, né? Então a gente percebe essas alterações. Volume urinário diminuído, palidez, prostração, criança desanimada. E nos casos mais graves pode ocorrer uma encefalopatia hipertensiva e até mesmo uma insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, gravíssimo também quando não tratado. Aqui a gente fala de uma infecção. Esse tipo de infecção aqui agora a gente dá o nome de septicemia, né? A septicemia é uma infecção gravíssima em que a criança ela tem quando apresenta esse tipo de infecção, um prognóstico negativo. É uma infecção que ocorre no sangue, que consiste na invasão e multiplicação de micro-organismos patogênicos na corrente sanguínea, que leva à proliferação de toxinas a partir de um foco infeccioso inicial. Vou explicar para vocês. A septicemia ela se manifesta quando a gente tem uma infecção anteriormente que não foi tratada. Tá? Igual nós falamos anteriormente das infecções urinárias, as infecções urinárias ou glomerulonefrites ou síndrome nefrótica, quando não tratadas, ou a cistite, ou os cálculos renais, eles podem provocar uma lesão naquela região do sistema urinário, e essa infecção ela pode chegar na corrente sanguínea. Então, quando essa infecção não tratada
como a infecção urinária, a partir do momento que ela chega na corrente sanguínea, essa infecção ela atinge todo o corpo, porque o sangue ele circula por todo o corpo. Então, por isso que fala aqui, é a partir de um foco infeccioso inicial. Um outro exemplo que eu dou para vocês é quando a criança ela tem um dente, né? Um dente que encontra-se com cárie. E essa cárie ela foi crescendo, piorando de situação. E ali nós temos na dentição da criança a raiz que entra em contato com a corrente sanguínea. Então essa infecção que começou com uma cárie, ela atingiu a raiz e essa raiz está em contato com a corrente sanguínea. Ou seja, essa raiz ela é altamente vascularizada, ela está em contato com a corrente sanguínea. Então a infecção simples de um dente, ela pode também dar origem a uma septicemia. Então a septicemia é uma infecção aguda que não foi tratada e chegou na corrente sanguínea. Esse seria o conceito. É também conhecida também como um sangue envenenado, ou seja, porque todas aquelas toxinas provenientes das bactérias, né, porque a infecção urinária é provocada por uma bactéria, né, a infecção lá do dente, que também não foi tratada, é provocada por uma bactéria, e essa toxina ela atingiu o sangue. Então o sangue, como dizem, ficou envenenado. E essa infecção danifica os tecidos do organismo, diminui a pressão arterial, ocasionando consequente fechamento das veias, interferindo na circulação sanguínea. E quais são os fatores predisponentes para manifestação de septicemia? Ou seja, os fatores de risco. Quais são aquelas crianças que estão mais predispostas a apresentar septicemia? Crianças de baixa idade, ou seja, crianças mais novas, prematuros, crianças que apresentaram má formação congênita, imunodeficiência, tá? É o sistema imunológico deficiente, principalmente a criança que é prematura, ela nasce com essa imunodeficiência. A gente busca aqui, nesse caso, corrigir através do aleitamento materno, que são os primeiros a primeira proteção para a criança, que é o fornecimento de anticorpos a partir do leite materno. Procedimentos invasivos também predispõem à septicemia, né, os cateterismos, né, que pode ocasionar uma infecção hospitalar que não foi tratada, que piorou e gerou uma septicemia. Antibiótico terapia e hospitalização prolongada, radiação, crianças em tratamentos de câncer, elas estão imunodeprimidas e isso pode favorecer uma septicemia. Qualquer micro-organismo pode causar septicemia, dependendo da porta de entrada, tá? Da idade da criança e do ambiente. Então a septicemia, resumindo, é uma infecção aguda que não foi tratada e que atingiu a corrente sanguínea e chegou a outros órgãos importantíssimos, né, do corpo, por exemplo, coração, fígado, pulmão. Então são órgãos importantíssimos aí que numa condição de septicemia pode apresentar um agravamento muito grande. Quais são aqui os sintomas dessa septicemia? O que essa criança pode vir a apresentar a partir do momento em que ela tem ali uma septicemia instalada? Mal-estar geral, febre alta, ela pode ter febre alta ou até mesmo hipotermia. Ela pode ter uma febre alta ou uma temperatura baixíssima, né? Temperaturas abaixo aí de 30 graus, 25 graus, a criança vai estar fria. Calafrios, a criança vai ter frio. Anorexia, a criança vai emagrecer. Dores vagas ou generalizada, ela pode ter dores específicas de membros ou até mesmo todo o corpo, dependendo do comprometimento da septicemia. Hipoatividade,
que é a diminuição do reflexo de sucção, por exemplo. No caso do lactente, a criança ela é incapaz de amamentar. A criança apresentar irritabilidade, diarreia e vômitos, edema, inchaços por todo o corpo ou em membros, icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina, que vai dar aquele aspecto amarelado na face da criança, ou então em alguns membros, convulsões e o choque séptico, que são aqueles tremores seguidos de convulsões. Aqui na septicemia, o tratamento realizado é antibiótico terapia. Tá? E alguns cuidados de enfermagem que eu tenho para trazer para vocês aqui, que é o quê? Administrar criteriosamente os medicamentos. Tá? Esse medicamento ele vai ser endovenoso, nesse caso. Né? Então a gente tem que saber administrar de acordo com a prescrição do médico. Controlar a temperatura da criança, tomando medidas para baixá-las ou elevá-las. Ou seja, se for para baixá-la, no caso de uma hipertermia. Se for para elevá-la, no caso de uma hipotermia. Medir e anotar o volume urinário de 24 horas, bem como a cor e as alterações da urina. Observamos também a oxigenação e a perfusão da criança, através de um oxímetro, que é um aparelho que vocês vão conhecer. Apoiar a mãe e a criança a orientá-las quanto ao tratamento. Observar as técnicas assépticas, ou seja, a higienização das mãos ao manipular as crianças, ou assim como todos os dispositivos que a gente vai precisar para a gente administrar uma medicação, um antibiótico endovenoso. A gente tem que saber manipular para a gente não poder agravar ainda mais essa infecção que é generalizada. Lavar cuidadosamente as mãos antes e após o manuseio da criança. Observar as disposições da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que essa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é um órgão dentro do hospital que ele gerencia todas as infecções do hospital. Ele normatiza, ele estabelece diretrizes para que as infecções hospitalares sejam minimizadas, né, dentro do estabelecimento de saúde. Incentivar o aleitamento materno e as imunizações, ou seja, prover para a criança, né, o anticorpo, os primeiros anticorpos através da mama e as imunizações das crianças. Né, as vacinas aí nos primeiros anos de vida da criança, nos primeiros meses da criança. Orientar para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. A gente sabe que o crescimento e desenvolvimento ele é comprometido, né, diante desse problema. Tá? A criança ela não está amamentando, automaticamente isso vai apresentar um peso estacionário e a gente busca o tratamento o mais precoce possível para que isso seja revertido. Tá aqui as nossas referências e até a próxima, pessoal.